O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Essa decisão não legaliza o uso da droga, nem autoriza o comércio da planta ou substâncias derivadas para uso recreativo no país. A Corte deve voltar a debater o tema ainda hoje, para definir a quantidade fixa da substância que diferencia o consumo próprio da prática de tráfico. A maioria dos ministros defendeu que o porte de maconha para uso pessoal deve ser considerado um ato ilícito administrativo, não uma infração penal. Deixou de ser crime. Porém, não significa que está legalizado, que está liberado, que eu posso sair consumindo maconha, enfim, nos ambientes públicos ou algo nesse sentido. O que de fato muda é que hoje é um ilícito administrativo. Ou seja, essa pessoa ela não vai ser mais punida como já não era com pena de prisão. E ela também não vai ser condenada por um crime. A Corte julga a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas de 2006 e a definição de critérios claros para diferenciar usuários de traficantes, inclusive quantidade de droga. O Supremo debate entre 10 gramas a 60 gramas. Eu creio, assim como outros colegas que estudam e debatem política criminal, que ele deve chegar a um patamar de 40 gramas. Mas isso significa que eu posso portar por aí 40 gramas e ficar livre? Isso não significa. Por quê? Porque existe um contexto, para além da quantidade, para se analisar se aquela pessoa ela é usuária ou é traficante. A quantidade é só uma forma concreta realmente, porque a lei é omissa nesse sentido, não fala de quantidade, de se ponderar se de fato aquela pessoa pode propensamente ou não ser um usuário. Uma das consequências práticas da decisão é que quem for enquadrado como usuário não terá antecedentes criminais. Ela pode ter que ser necessário um pagamento de uma multa, ela pode ainda ter que prestar serviço à comunidade, ela vai ter uma sanção administrativa. Isso não vai gerar, por exemplo, uma reincidência, maus antecedentes, caso ela cometa um novo delito. Então, foi realmente uma estratégia do Supremo Tribunal Federal de buscar um tratamento diferenciado para o usuário em relação ao traficante. Então, o que muda de fato é que não há mais crime e, consequentemente, não há como ser condenado por essa prática do artigo 28. O julgamento aprofundou a instabilidade entre o STF e o Congresso. Os presidentes da Câmara Federal, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, se manifestaram publicamente contra a interferência do Judiciário. Eles defendem que a regulação das drogas cabe ao Legislativo e não deveria estar sendo discutida pelo Supremo. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que na minha opinião não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. A decisão só passa a ter efeitos práticos quando o julgamento for encerrado. Deputados e senadores debatem uma proposta para neutralizar a decisão do STF e incluir na Constituição a criminalização do porte de drogas, independente da quantidade. Uma comissão especial deve ser criada para debater o texto. A gente precisa tratar esse usuário, a gente precisa colocá-lo num lugar de destaque para que se evite a entrada em presídios, em cadeias públicas e se evite que aquela situação piore ainda mais. Então, não há como tratar alguém que é dependente químico encarcerando. Então, o Supremo ele vai por esse lado agora de uma política criminal menos repressiva.